Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. O calor do início da tarde pairava pesado sobre a casa. O sol alto fazia as janelas brilharem, mas dentro da sala a atmosfera era densa, sufocante, como se o ar tivesse engrossado. Rafaela estava sentada no sofá desde o primeiro uivo, as mãos apertadas uma contra a outra, os dedos entrelaçados com força suficiente para disfarçar o tremor que percorria seu corpo inteiro. O coração batia rápido demais, tão acelerado que ela mal conseguia respirar direito. A preocupação com Martins era um peso constante em seu peito. Quando aquele uivo soou novamente, algo a atravessou por inteiro. Ela estremeceu, não de medo, mas por sentir algo que não sabia explicar. Era como ouvir o próprio nome sem que ele fosse pronunciado. Um chamado direto, íntimo, profundo demais para ser ignorado. Juliana, que permanecia próxima, observava a filha com atenção. O medo ainda estava ali, apertando-lhe o estômago, mas ela percebeu claramente a mudança no rosto de Rafaela no instante em que o uivo ecoou. Meu Deus, ele está voltando, sussurrou, apertando com força o pano de prato entre os dedos. Edmar estava parado diante da janela, o corpo rígido. Respirava rápido, como se o peito estivesse preso num torno de aço. O uivo estava perto demais, próximo o suficiente para fazer o chão vibrar sob seus pés. Ele se virou bruscamente, foi até Rafaela e segurou as mãos dela com firmeza. Eu já disse que você não vai lá fora. Repetiu quase sem fôlego, tentando soar firme. Dessa vez você não põe o pé naquele jardim, Rafaela. Rafaela permaneceu em silêncio. Apenas ergueu o rosto. Mesmo sem enxergar, virou-se na direção da janela. Então veio o terceiro uivo, mais baixo, mais arrastado, carregado de dor. Augusto, ao lado de Honorato, sentiu os pelos dos braços se arrepiarem. Um frio percorreu-lhe a espinha. Era difícil aceitar que aquele som selvagem e dilacerante vinha de Martins. Martins, o homem racional, contido e firme, agora transformado em algo que desafiava toda a lógica. Honorato permanecia imóvel, quase petrificado. Conhecia Virgílio, já o vira se transformar, sabia de Luciano, mas aquilo ainda o apavorava. A realidade era muito mais brutal do que qualquer explicação. Luzia, no entanto, levou a mão ao peito e, com passos lentos e cuidadosos, aproximou-se de Rafaela. Tocou-lhe o rosto com delicadeza, como se temesse quebrá-la. Ele está chamando por você, minha querida. Sussurrou com ternura triste. É ele, ainda é o Martins, e precisa de você. Rafaela virou o rosto na direção da voz e respondeu com um fio de emoção contida. Eu sinto isso também. Edmar engoliu em seco e se posicionou ao lado das duas, o corpo inteiro em alerta, protetor e desesperado. Luzia, pelo amor de Deus, não coloca isso na cabeça dela, disse com a voz trêmula. Lá fora tem uma fera que rasgaria um carro ao meio. Você quer que ela vá até lá? Ele... Juliana se levantou devagar e foi até Edmar. Segurou o braço dele, sentindo o tremor que ele tentava esconder, e falou, sem acreditar totalmente nas próprias palavras. Ele não vai machucá-la, Edmar. Talvez ele precise dela, para voltar a ser homem. Ao dizer as últimas palavras, trocou um olhar cúmplice com Luzia.
O terror de Edmar transbordou. Não! Gritou alto demais, a voz quebrando no meio da palavra. Você está se ouvindo, Juliana? Está ouvindo o que está dizendo? Do lado de fora, um estrondo sacudiu as janelas. O chão pareceu vibrar. No jardim entre as árvores surgiu a sombra colossal de Martins. Uma fera negra de 3 metros. A silhueta monstruosa projetava-se na vidraça, arrancando um suspiro coletivo de pavor dentro da casa. Os pelos estavam eriçados, o corpo inteiro tensionado. Os olhos brilhavam como brasas vivas. O peito subia e descia em arfadas profundas, descompassadas e desesperadas. Luciano e Virgílio surgiram logo atrás, atentos e vigilantes. Quando Martins a percebeu, tudo mudou. O corpo que antes parecia vibrar com pura fúria, agora tremia. Ele não avançou, não rosnou, apenas parou ali, imóvel e ofegante, olhando para ela, como se Rafaela fosse a única âncora que ainda o impedia de se perder por completo. Um uivo baixo escapou de sua garganta, não de dor física, mas de sofrimento emocional. Um som carregado de vulnerabilidade e de súplica crua. Rafaela se levantou. Ela não o via, mas sentia Martins com uma intensidade que não cabia em palavras. Juliana segurou a mão da filha e a guiou até a porta. Edmar, apavorado e incrédulo, ainda tentou segurá-la pelo braço. Rafaela virou o rosto na direção dele e disse com a voz calma, serena e inabalável: Ele é o Martins, pai, afirmou com convicção. Está com medo. Do lado de fora, Martins, a fera, esperou, imóvel, respirando pesado, o coração selvagem batendo num ritmo frenético. Edmar, vencido, soltou a filha. Juliana abriu a porta e a deixou sair, rezando em silêncio no fundo da alma para não estar cometendo o maior erro de sua vida. Rafaela caminhou para fora, usando as mãos para se guiar pela parede. As mãos tremiam, mas seus passos eram firmes. Seus olhos cegos se voltaram na direção de onde vinha a respiração quente e irregular de Martins. E ela avançou. Martins estava apoiado em 4 patas no centro do jardim. O sol do meio-dia iluminava seu corpo negro e massivo, fazendo o pelo brilhar em tons profundos. A grama ao redor estava marcada por sulcos, buracos e rachaduras deixadas por seus saltos e pela corrida desenfreada momentos antes. Sua respiração era forte, quente e audível, cada respiração saindo das narinas longas, como o sopro de uma fornalha viva. Rafaela caminhava na direção daquele som, arrastava os pés com cuidado pela grama irregular, tateando o espaço à frente com insegurança, o coração disparado, mas firme na decisão de continuar. O medo ainda existia, pulsava em cada passo, mas era menor que a urgência que a guiava até ele. Ela não viu o buraco aberto no solo quando Martins saltara pela janela. O pé afundou de repente, o corpo perdeu o equilíbrio e ela se inclinou para a frente, prestes a cair. Antes que tocasse o chão, algo enorme se moveu. Martins estendeu a mão, aquela pata gigantesca, coberta de pelos negros com garras curvas e afiadas. O gesto foi instintivo e rápido, e ao mesmo tempo carregado de uma delicadeza quase impossível para algo daquela natureza. A pata envolveu Rafaela com cuidado absoluto, segurando-a antes que o corpo tombasse. Ela sentiu o impacto do tamanho dele. Sentiu o calor da pele sob o pelo. Sentiu a força contida naquela mão monstruosa. E ainda assim não largou. A mão animalesca se curvou em torno da cintura dela, sustentando-a com firmeza enquanto ela se equilibrava. As garras longas e curvas ficaram imóveis, perfeitamente controladas, como se ele temesse feri-la até com a respiração. Rafaela respirou fundo e voltou a caminhar na direção dele. Quando estendeu a mão novamente, Martins abaixou a cabeça submisso, permitindo que ela o tocasse.
O contato da pele dela com o seu focinho quente e peludo fez com que um som escapasse de sua garganta, um ganido baixo, sofrido, quase infantil. E ela percebeu imediatamente que ele estava em dor. Rafaela tocou a fisionomia lupina com cuidado reverente. A cabeça era grande, pesada, coberta por pelos densos. O focinho era longo, e ela não podia ver os dentes afiados reluzindo à luz do sol. Tampouco podia ver que em seus olhos âmbar incandescentes não havia ameaça alguma, apenas angústia. Ela levou as mãos até as laterais da cabeça dele, segurando-o com firmeza e carinho ao mesmo tempo. E disse com a voz embargada, porém segura: "Eu tô aqui, Martins, e não vou a lugar nenhum." Martins se deixou cair lentamente, deitando-se diante dela. O corpo colossal cedeu, como se finalmente pudesse descansar. Rafaela se abaixou junto com ele, passando a mão pelo pescoço espesso, afagando o pelo quente e eriçado. "Eu amo você, Martins", disse com ternura absoluta. "Suas duas metades, o homem e a fera." Ele permaneceu ali, deitado, enquanto ela o abraçava pelo pescoço, afagando-o com movimentos lentos e constantes. Pouco a pouco, o corpo de Martins começou a parar de tremer. A respiração, antes irregular e violenta, foi se acalmando, ficando mais profunda e mais humana. Então a transformação começou. Rafaela sentiu sob as mãos o corpo mudar. Ouviu ossos se movendo, estalando, reorganizando-se. O volume diminuiu gradualmente. A musculatura recuou e os pelos foram se retraindo. Não houve dor, apenas um processo intenso, silencioso, quase respeitoso. Aos poucos, o corpo de Martins voltou ao normal. Desta vez não havia o excesso de pelos de antes. As mãos estavam humanas, os pelos do corpo comuns. Nada que pudesse ser confundido com hipertricose. Um homem, apenas um homem. Do interior da casa, todos assistiam à cena pela janela em absoluto silêncio. O rosto de Martins foi o que mais impressionou. A pele estava limpa, jovem e saudável, sem marcas da transformação. A barba e o bigode eram comuns, como sempre foram. As orelhas estavam normais e arredondadas, os dentes perfeitamente humanos, sem vestígio algum de caninos alongados. Apenas os olhos permaneciam âmbar, e aqueles olhos sempre haviam sido assim. A transformação foi tão impactante que Augusto, observando tudo da sala, sentiu os olhos marejarem. Depois de tanto sofrimento compartilhado, tanta luta silenciosa do amigo, aquela cena o atingiu em cheio. Martins respirou fundo como se estivesse voltando de muito longe. Então abraçou Rafaela com força, apertando-a contra o peito nu, o corpo ainda tremendo levemente, e sussurrou ao ouvido dela com a voz rouca, carregada de emoção: "Obrigado." Augusto correu até o quarto, quase tropeçando no próprio desespero. O coração batia forte, as mãos trêmulas enquanto puxava o lençol da cama. Não pensou duas vezes, voltou para o lado de fora, mesmo com o medo ainda vivo no peito. Medo das duas feras negras que observavam a cena à distância, imóveis, atentas, como sentinelas primitivas. O sol do meio-dia aquecia o jardim devastado. O cheiro de terra revirada, a grama esmagada e a umidade ainda pairava no ar. Augusto se aproximou de Martins com cuidado e cobriu seu corpo com o lençol. Martins se afastou um pouco de Rafaela para encará-lo. O olhar de Augusto estava diferente. Havia fascínio, emoção crua e espanto absoluto. Martins franziu levemente a testa e perguntou, ainda ofegante: "O que foi? Que cara é essa?" Rafaela permanecia segurando o braço dele, uma das mãos pousada sobre o peito ainda quente. Ela percebeu de imediato a diferença. O volume de pelos era muito menor. Com cuidado alisou o braço dele, sentindo que havia mais pelos do que nos braços de seu pai, mas nada exagerado, nada monstruoso.
O mesmo se percebia no peito. Então ela ergueu lentamente as mãos até o rosto de Martins. Ele se virou para ela. Quando os dedos dela tocaram sua face, os olhos de Rafaela se encheram de lágrimas. Seus dedos desenharam em sua mente um novo homem. Não o Martins de antes, não a fera, mas alguém diferente e renovado. As mãos de Rafaela tremiam enquanto percorria cada detalhe. A barba era macia e não grosseira. Os lábios suaves. A pele lisa sem pelos, sem aspereza. Um rosto jovem, firme e vivo. Ela sorriu entre soluços e disse, com a voz quebrada pela emoção: "Eu sempre soube que era um homem bonito, Martins. E agora todos podem ver isso." Martins estendeu a mão para tocar o rosto de Rafaela e parou encarando as próprias mãos. Ainda incrédulo, sentiu os dedos normais, as mãos humanas, sem pelos excessivos, sem unhas negras. Tocou o antebraço, o peito, as pernas. O choque vinha em ondas. Quando tocou o próprio rosto, suas mãos encontraram as de Rafaela. Ele encostou a testa na dela e chorou. Chorou como alguém que volta à superfície depois de muito tempo submerso. Virgílio, ainda em forma de fera ao lado do filho, rosnou com uma satisfação contida, dizendo: "Eu disse que tinha te consertado." Na porta de casa, Juliana estava abraçada a Edmar. Limpava as próprias lágrimas com um pano de prato. Sem perceber, também limpava as dele. Ambos observavam a cena com o coração apertado e aliviado ao mesmo tempo. Luzia permanecia ao lado de Honorato, mas seus olhos estavam fixos em Virgílio. Ele também a encarava. Um olhar antigo, carregado de entendimento. Algo que ela aprendera a reconhecer sem precisar de palavras. Luzia se afastou da sala, foi até o quarto e apanhou roupas para ele e para Luciano. Saiu pelos fundos e pouco depois aproximou-se deles no jardim. Virgílio e Luciano se inclinaram quando ela chegou. Ela os abraçou sem hesitar, mesmo com os corpos ainda enormes, cobertos de pelos negros. O calor deles a envolveu, familiar e reconfortante. E ela entregou a roupa aos dois. Naquele jardim marcado pela fúria e pela transformação, o silêncio que se instalou não era mais de medo. Era de sobrevivência, de laço, de algo que havia sido quebrado e finalmente recomposto. Uma semana depois, e Martins ainda se assustava ao encarar o próprio reflexo no espelho. Havia algo de familiar naquele rosto. Os olhos âmbar, o formato do maxilar, mas tudo parecia renovado, quase estranho, como se estivesse habitando um corpo que não lhe pertencia por completo. Tocava o rosto com frequência, como se precisasse confirmar que aquela pele lisa, jovem e saudável, era real. O novo corpo também exigia adaptação. Os movimentos estavam mais leves, menos contidos, e a ausência do excesso de pelos trazia uma sensação desconfortável de vulnerabilidade. As reformas em seu quarto avançavam rápido. Aproveitou o período para ampliar a porta do banheiro, tanto de entrada quanto do box, substituindo tudo por vidros blindados, discretos mas resistentes. Um reflexo claro de alguém que não confiava mais na própria estabilidade. Seus ternos, antes ajustados à força de um corpo que lutava para se conter, agora estavam folgados. Luzia, com sua habilidade silenciosa e precisa, diminuiu um a um, deixando-os sob medida. Costurava com concentração quase reverente, como se cada ponto fosse uma forma de cuidado. Quando foi chamado para uma oitiva no Ministério Público, Martins sentiu um leve aperto no estômago. Não era medo, era expectativa. Chegou ao prédio histórico ainda cedo, o mármore frio do saguão refletindo passos apressados e vozes contidas. Foi então que se surpreendeu ao ver um advogado já o aguardando, designado por Franco. O homem se apresentou com formalidade, demonstrando pleno conhecimento do processo, dos documentos e das acusações. Explicou-lhe rapidamente os trâmites.
Aquela oitiva não era um julgamento, mas uma fase preliminar de apuração onde o Ministério Público reunia elementos para decidir se oferecia denúncia formal à Justiça. Na presença do advogado, Martins expôs com clareza os motivos da acusação por apropriação indevida. Apresentou os documentos do acordo firmado décadas antes por Bernardo Manuel Alcântara e seu pai, Jonas Bonerges. O contrato deixava explícito que Jonas era sócio majoritário do Alambique, com direito a 70% dos lucros, porcentagem que, por sucessão legítima, passava integralmente a Martins. Também informou sobre a existência da única testemunha ainda viva daquele acordo, além das assinaturas reconhecidas em cartório na época. O advogado explicou que, em processo dessa natureza, o Ministério Público não depende apenas da palavra do acusador. Documentos, testemunhos, registros financeiros e indícios de ocultação patrimonial são analisados em conjunto para caracterizar o crime. Diante da materialidade apresentada, o promotor solicitou e obteve um mandado de busca e apreensão autorizado por um juiz de primeira instância. O mandado incluía a residência de Bernardo e as instalações do Alambique Alcântara, com o objetivo de localizar documentos, cofres, registros contábeis e qualquer prova que corroborasse ou refutasse as acusações. Bernardo não esperava aquilo. Quando os agentes chegaram à sua casa, ainda pela manhã, ele foi obrigado a abrir o cofre. Ali guardado havia 30 anos estava o documento original da sociedade com Jonas Bonerges. Para seu terror absoluto, o caderno ao lado, com anotações antigas, trazia os nomes das outras testemunhas, todas riscadas. Um detalhe pequeno, quase esquecido, mas devastador em termos jurídicos. Indicava conhecimento prévio das mortes e possível motivação. No Alambique a situação foi ainda pior. O porão onde mantiveram o irmão em cárcere privado foi descoberto. O buraco no chão, improvisado e mal disfarçado, foi imediatamente interpretado pela perícia como rota de fuga, por onde Virgílio Alcântara escapou recentemente pelos indícios encontrados. E foi buscar a família, desaparecendo. Provavelmente fugira de Paraty para não ser encontrado pelo irmão. Fotografias, laudos e registros técnicos selaram o destino de Bernardo. Apavorado e tomado por uma revolta impotente, Bernardo sentiu na pele o que era ser abandonado. Soube das acusações feitas por Martins e da completa ruptura de Dominique. A traição foi silenciosa, fria e definitiva. Enquanto isso, Martins mantinha Virgílio, Luciano e Luzia em segurança. Como era sempre previamente notificado de qualquer visita oficial à sua residência, conseguia garantir que apenas seus empregados habituais fossem vistos na mansão, mantendo os demais longe de olhares curiosos e relatórios formais. Nas reuniões com Adriano e os empresários envolvidos nos projetos de restauração dos casarões, o impacto de sua nova aparência foi imediato. O choque era visível. Olhares demorados, silêncios constrangidos e perguntas não feitas. Augusto foi citado como responsável por desenvolver um tratamento experimental que havia amenizado sua síndrome. O discurso era técnico e cauteloso, perfeitamente plausível. O método ainda estava em fase de testes, sem autorização para comercialização ou divulgação científica ampla. Martins ainda tinha consciência de que, por trás daquela versão aceitável, havia verdades que jamais poderiam vir à tona. E ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, sentia que o cerco se fechava, não ao redor dele, mas daqueles que haviam passado anos acreditando que jamais seriam alcançados. Com a orientação de seus advogados, Bernardo deixou claro às autoridades que não pretendia fugir nem ameaçar testemunhas. Diante disso, não houve decretação de prisão cautelar, permitindo que respondesse ao processo em liberdade. Ainda assim, sua reputação estava completamente destruída. O nome Bernardo Manuel Alcântara
tornou-se sinônimo de escândalo, traição e crimes abafados por décadas. Ele mal saía de casa. As cortinas permaneciam fechadas, as luzes quase sempre apagadas. Ainda assim, todas as manhãs, anonimamente, alguém lhe entregava o café. Ao meio-dia, o almoço. E à noite, o jantar. Bernardo não sabia quem enviava a comida, mas reconhecia com um mínimo de alívio e ódio silencioso que ainda havia alguém na cidade que não o deixara passar fome. 3 semanas depois da ida de Martins ao Ministério Público, a mansão Bonerges vivia um raro momento de calma. Era a hora do almoço. A mesa estava posta com cuidado. Pratos claros, talheres alinhados, o aroma da comida recém-servida preenchendo o ambiente amplo e iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas abertas. Martins estava sentado à cabeceira da mesa. À sua direita, Rafaela. Ele segurou a mão dela com delicadeza, sentindo o leve tremor que sempre surgia quando ela era surpreendida. Respirou fundo e anunciou num tom sereno, mas carregado de expectativa. Marquei a consulta para seu exame de vista. Ainda esta semana vamos viajar para o Rio. Eu, você e seus pais para a primeira avaliação. Rafaela estremeceu ao ouvir as palavras. O coração acelerou e o peito apertou. Não fez perguntas, apenas sorriu apertando a mão dele de volta, como quem aceita algo grande demais para ser dito em voz alta. Juliana, sentada à mesa, observava a cena com atenção e então perguntou, ainda estranhando chamá-lo pelo primeiro nome. Acha mesmo que devemos ir junto, Martins? Ele bebeu um pequeno gole de vinho antes de responder. Acho que Rafaela vai se sentir mais segura e confiante se vocês estiverem com ela. Edmar virou-se para a filha com os olhos marejados e disse num tom firme e afetuoso. Mesmo que o Martins não nos convidasse, eu iria querer participar desse momento importante de sua vida, filha. Iria mesmo de penetra. Rafaela riu suavemente e estendeu a mão para segurar do pai. O almoço seguiu tranquilo, quase leve, e as conversas fluíam com naturalidade. Quando a sobremesa foi servida, uma mousse de maracujá preparada por Juliana, o clima estava confortável, até que Virgílio quebrou o silêncio com uma pergunta direta. Por quanto tempo você pretende alimentar o Bernardo? Martins cruzou o olhar com ele antes de responder, sem ironia, apenas cansado. Depois que ele for preso, eu paro. Fez uma breve pausa. Estou me sentindo culpado por ele estar a um fio de passar fome. Honorato pousou os talheres, encarando Martins com seriedade. Longe de mim questionar suas decisões, Bonerges. Mas se a situação fosse inversa, esse homem estaria visitando você apenas para saborear sua derrota. Ou pior, para garantir que ela fosse completa. Ele respirou fundo. Apesar de nobre, sua atitude é imprudente. Bernardo é uma cobra ferida e acuada. E se tiver oportunidade, vai dar o bote e garantir que seja fatal. Augusto concordou de imediato. Ele tem razão, Martin. Eu achei essa ideia descabida desde o início. Martin suspirou, passando os olhos pelo prato à sua frente. Eu tenho meus motivos. Além disso, o julgamento está próximo. Logo tudo isso será resolvido. Luzia respirou fundo. Virgílio, prevendo o que viria, segurou a mão dela com firmeza e lançou-lhe um olhar silencioso de súplica. Ela o encarou por um instante, assentiu e então falou mesmo assim. Desculpa, querido, mas não tem cabimento essa atitude do Martins. Eu não posso ficar calada. Martins voltou-se para ela e Luzia não desviou o olhar. Você se sente responsável por causa da ligação genética com ele? Perguntou sem rodeios. Pois não se sinta, Martins. Ele não é seu pai. Nunca foi. Ele sempre soube de você. Sempre quis que você morresse. Incentivou sua mãe a se livrar de você, mesmo ela dizendo que deixaria seu pai para viver com ele. Ele deixou claro que aceitaria ela sem você.
A mesa ficou em silêncio absoluto. Bernardo te rejeitou antes mesmo de você estar formado no ventre de sua mãe, continuou Luzia, com a voz firme, porém carregada de dor antiga. Aquele homem te odeia, e a cada garfada que ele dá na comida que você manda, ele planeja sua morte. Não se sinta culpado, você não é responsável por ele. Martins olhou para a mousse no prato, sentiu a mão de Rafaela apertar a sua e sorriu levemente. Quando ergueu o olhar para Luzia, não havia raiva nem ressentimento, apenas uma serenidade cansada. Eu não sou como ele, disse com calma. Não desejo o mal dele, mesmo sabendo que ele deseja o meu. Um dia, ele vai perceber que perdeu a maior riqueza da vida dele, a única que realmente valia a pena. Augusto sorriu enquanto saboreava a sobremesa. Se agisse diferente, não seria você, Martin. Sempre foi um grande urso peludo e amigável. Rafaela levou a mão de Martins até o rosto e recostou a face nele, sorrindo. Meu grande urso peludo, com o coração maior ainda. As risadas quebraram o peso que ainda pairava no ar. A sobremesa terminou entre histórias antigas, com Augusto relembrando as inúmeras vezes em que valentões deixaram de apanhar depois de descobrirem a arma secreta contra Martins. Era só pedir desculpas, concluiu arrancando mais risos da mesa. E por alguns instantes raros, a mansão Bonerges voltou a ser apenas uma casa, cheia de gente, de afeto e de humanidade.